Olá, concurseiros! Vamos dar continuidade à nossa aula de redação e agora nós vamos analisar o desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo. Como eu posso desenvolver a minha redação? E eu trouxe aqui para vocês mais um exemplo de redação relacionada ao tema a relação entre o professor e aluno e o processo de aprendizagem, que foi o mesmo tema que nós vimos na aula anterior. Mas eu trouxe a vocês outra redação, de outro estudante, que eu achei também bem interessante. Então, vamos iniciar lendo pela introdução, lembrando que a introdução é dividida em contexto, tema e tese. E lembrando que o contexto, a contextualização na redação, ela valerá aí 7 pontos na correção da redação da banca AOCP. Vamos lá para a leitura do texto, primeiramente da introdução. A introdução fala assim, lembrando que o tema é a relação entre professor e aluno e o processo de aprendizagem. A redação inicia-se assim, lembrando que estamos na introdução. Vamos lá, Aristóteles, grande pensador da antiguidade, defendia a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude para a essência humana. Então, vocês percebem que aqui a introdução já inicia com a contextualização. E o autor dessa redação, ele escolheu redigi-la iniciando com Aristóteles, não é? Aquele grande pensador da antiguidade. Então, o que Aristóteles defende? Ele defende a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana, certo? Então, ele já iniciou aí contextualizando. E o que ele vai fazer agora? Ele vai relacionar o tema. E qual é o tema que eu acabei de citar a vocês? É a relação entre professor e aluno e o processo de aprendizagem. E ele coloca assim, ele dá continuidade, primeiramente, ao que Aristóteles ao que Aristóteles pregava, na verdade. Então ele continua, para Aristóteles, sem a sabedoria, nada separa a espécie humana dos restantes dos animais. Então, sem sabedoria, sem a educação, a espécie humana ela não poderá se separar dos animais. Então ele reflete aí o quão é importante a sabedoria, o quão é importante a relação do processo de aprendizagem. E aí, agora, o que ele vai fazer? Ele vai colocar o tema e fazer uma relação do tema com a citação de Aristóteles. Então, ele coloca, nesse contexto, destaca-se a relação professor-aluno no processo de aprendizagem, ou seja, para a evolução do saber humano, o convívio sadio entre o educador e seus educandos são de suma essencialidade. Olha só, contextualizou. Após a contextualização, o que você faz? Coloca o tema relacionando com a contextualização. Foi o que nós vimos na aula anterior. Contexto, tema e tese, que é o que você coloca na introdução. E para dar continuidade, ele vai colocar a opinião 1 e a opinião dele referente ao tema, a relação do professor e aluno e o processo de aprendizagem. Então, ele coloca, entretanto, por vias de regras, esse convívio, aluno e professor, encontra-se fragilizado devido à carência da formação do profissional educador. Olha só, vamos analisar qual é a opinião dele, porque a convivência entre professor e aluno ela está fragilizada na contemporaneidade. Primeiramente, ele acha que é devido à carência da formação do profissional educador, primeira opinião dele. E a segunda, o desrespeito no ambiente escolar. Então, você percebe que ele contextualizou. Depois que ele contextualiza, o que ele faz? Ele relaciona o tema, relação entre professor e aluno e o processo de aprendizagem. E o que ele faz após isso? Ele coloca opinião 1 e opinião 2 dele
na introdução. E o que nós vamos ver agora é como eu posso desenvolver as minhas duas opiniões, como eu vou desenvolver a minha opinião 1 no desenvolvimento 1 e como eu vou desenvolver a minha opinião 2 no desenvolvimento 2. Vem comigo que a gente vai analisar agora os dois desenvolvimentos desse texto dissertativo argumentativo. Nós vamos iniciar fazendo a análise do desenvolvimento 1. Para nós analisarmos o desenvolvimento 1, primeiramente nós temos que saber qual é a opinião 1 que o autor dessa redação ele utilizou. Vamos lá analisar? A primeira opinião dele é que o convívio entre, a relação, na verdade, entre educador e educando, ela está fragilizada devido, primeiramente, à carência da formação do profissional educador. Então, quando eu vir para o desenvolvimento 1, o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar falando da carência, não é? Da formação do profissional educador. Então, eu vou começar falando da opinião 1. A opinião 1 é o tópico frasal, é o ponto de vista norteador do desenvolvimento 1. E antes de nós iniciarmos a análise do desenvolvimento 1 dessa redação, primeiramente, eu quero falar a vocês que os parágrafos de desenvolvimento, deu um branco agora? Os parágrafos de desenvolvimento, eles são caracterizados em 4 categorias, tá bom? Primeiro, eu inicio falando do meu tópico frasal, da minha opinião, certo? Depois, eu vou citar alguma coisa, eu vou contextualizar mais uma vez com o filósofo, com o sociólogo, com o acontecimento histórico, algo que esteja relacionado, fundamentado na minha opinião. Terceiro, eu vou explicar, não é? A minha opinião que está fundamentada nessa contextualização. E quarto, eu vou finalizar o meu desenvolvimento 1. Eu vou concluir a minha ideia, tá bom? Então, na tela vai aparecer aí a vocês a característica, a estrutura do desenvolvimento 1. Ela é caracterizada em tese, que é o tópico frasal norteador, contextualização. Após a contextualização, eu explico e já faço a relação entre a minha ideia e a contextualização. E, por fim, eu concluo a minha ideia, eu finalizo a minha ideia no desenvolvimento 1. Então, vamos analisar aqui o desenvolvimento 1 dessa redação. Então, vamos lá. Lembrando que a ideia de número 1 dele é que o convívio entre docente e discente encontra-se fragilizado devido à carência da formação do profissional educador. Então, ele inicia o desenvolvimento 1 da seguinte forma. Aonde eu demarquei aqui para vocês é a opinião 1 dele, e está aqui. É necessário pontuar no início a importância da formação do profissional e sua compreensão com o assunto. Então, você percebe que onde eu demarquei de vermelho, eu estou te mostrando que o autor, o redator, aqui ele inicia aí o desenvolvimento 1, já citando a opinião 1 que ele colocou na introdução. Por quê? Porque a tua opinião é o tópico norteador. A tua opinião é o ponto importante para desenvolver aqui o desenvolvimento número 1. É de suma importância que você coloque opinião, porque se você não colocar opinião, eu não vou chamar de texto dissertativo argumentativo, e sim expositivo. Então, eu dou a minha opinião, eu inicio falando da minha primeira opinião. E o que eu faço após eu colocar a minha opinião? Eu vou agora citar mais alguém. Eu vou colocar um filósofo, um sociólogo, um acontecimento histórico. Eu vou contextualizar com uma área do conhecimento. Eu vou usar um repertório sociocultural
para que a minha opinião tenha fundamento na redação e eu tire uma excelente nota. Vamos voltar para a tela. Ela coloca a opinião número 1 e ela logo vai citar o Paulo Freire, não é? E ela colocou o pontinho em seguida e deu continuidade ao desenvolvimento 1. E ela coloca um dos conceitos de Paulo Freire que declara a valorização do diálogo como um importante instrumento nas constituições do sujeito, aplica-se perfeitamente à situação. Que situação? Relação entre aluno e professor. De fato, o docente... ok. Eu não enxerguei o pontinho. Até bem aqui assim, ó. Um dos conceitos de Paulo Freire declara a valorização do diálogo como importante instrumento nas constituições do sujeito. Aplica-se perfeitamente à situação. Qual é a situação que nós estamos falando? Relação entre docente e discente e a aprendizagem. Então, o que ela fez? Ela colocou ali a opinião 1 dela e depois, logo após, ela citou logo o Paulo Freire. E o que ela vai fazer? Agora ela vai explicar, agora ela vai fazer a relação entre a opinião dela e a citação de Paulo Freire, que é o teu repertório sociocultural. E ela continua. De fato, o docente tem papel social e político insubstituível à sua formação. A sua formação deve ser a fazê-lo acreditar na conversa como fonte de mobilizar o refletir do agir do homem e retomando de fato a real essência do educador. Então você percebe como ela deixou a beleza desse desenvolvimento 1. O autor ou a autora dessa redação seguiu de fato a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Agora eu coloco tudo colorido a vocês e vocês percebem que em primeira análise ela iniciou ela iniciou colocando aqui a opinião 1 dela. Em segunda análise, ela citou, ela contextualizou o Paulo Freire, ela utilizou o Paulo Freire. Em terceira análise, ela fez a relação da opinião dela com a citação de Paulo Freire e dando uma breve explicação. E em quarta análise, o que você tem que fazer? Você tem que findar, você tem que concluir as suas ideias. E ela conclui assim: pode-se perceber que é sempre imprescindível rever alguns aspectos da realidade atual das escolas, no sentido de propiciar condições favoráveis que possibilitem o interesse do professor e do aluno. Então, você percebe que ela explicou, que ela defendeu a opinião dela, e você percebe a opinião dela, você percebe o posicionamento do redator, redatora dessa redação. Então, você percebe que ela foi de acordo com a estrutura do desenvolvimento, ela começou a dar a opinião dela, citou alguém, depois ela explicou, fez uma relação da citação e opinião e concluiu a ideia. E tudo isso gira em torno da opinião 1 dela que ela colocou na introdução. É essa a importância de você organizar a introdução. Eu organizo a minha introdução, depois que eu organizo, eu já sei o que eu vou falar no meu desenvolvimento 1 e 2. E o que a gente vai analisar agora? A gente vai analisar o desenvolvimento 2 dela. Como ela desenvolveu, não é? E vamos ver qual é a opinião de número 2 dela. A opinião de número 2 é o desrespeito no ambiente escolar. Vamos ver o desenvolvimento 2. Ela coloca assim, ela ou ele. Vamos lá. Posteriormente, vírgula, vale ressaltar o ambiente hostil que muitas escolas se encontram. Nessa situação, então vamos lá. Primeiramente, ela colocou a opinião 1 dela, que fala ali do desrespeito,
do ambiente em que a escola ela vai se encontrar, não é? Entre a relação ali do professor e do aluno. E o autor dessa redação já inicia aí falando da opinião 2. Em seguida, ele já cita aqui mais uma vez alguém e, dando continuidade, aqui, ponto em seguida, aonde você está vendo aqui demarcado, é a opinião 1, a opinião 2, na verdade, do autor. Depois, dando continuidade à ideia, ele cita mais uma vez alguém, ele coloca outro repertório sociocultural. Nessa situação, destaca-se a história de Edilza Figueiredo, uma professora de filosofia do Distrito Federal, que foi agredida por um aluno com uma mesa na sua barriga, estando grávida de 8 meses. Então, olha só, galera, o que o redator ele coloca aqui. A opinião 2 dele é o desrespeito, é o ambiente hostil que muitas escolas se encontram na atualidade. Então você percebe que ele inicia falando desse ambiente hostil, ele inicia de carrão de cena já, colocando a opinião 2 dele, e em seguida, o que ele vai fazer? Ele vai citar um acontecimento. E ele citou um acontecimento que ocorreu no nosso país, que foi a agressão de uma aluna que agrediu uma professora grávida de 8 meses. Ela lançou contra ela uma mesa que acabou machucando a docente. Então, ele colocou mais um conhecimento de mundo, ele contextualizou. Vamos voltar para a redação. Ela coloca, vamos ler mais uma vez, nessa situação destaca-se a história de Edilza Figueiredo, uma professora de filosofia do Distrito Federal, que foi agredida por um aluno com uma mesa na sua barriga, estando grávida de 8 meses. Aí, ela dá continuidade, de fato, o que ela vai fazer agora? Ela vai relacionar, ela vai continuar explicando, fazendo uma relação entre a ideia 2 e a citação. E assim ela vai debater ali o tema, ela vai defender a opinião. E ela coloca, de fato, casos como esse, infelizmente, são recorrentes, conforme dados de uma pesquisa da Unesco de 2006, ao revelarem que 80% dos professores das principais capitais brasileiras enfrentaram, em algum momento, violência no trabalho. Então, você percebe que ele dá a opinião 2, em seguida, cita mais uma vez alguém, e agora ele citou um acontecimento verídico que ocorreu no nosso país. Depois, ele vai explicar, vai relacionar a opinião 2 com a citação, fazendo uma explicação e, por fim, ele vai concluir a ideia dele. E ele coloca assim: portanto, a agressividade vinda por parte dos alunos compõe uma perspectiva que corrobora para o amedrontamento do docente, que, por consequência, em muitos casos, optam pelo abandono da profissão. Então, você percebe, concurseiros, que na redação, o que nós analisamos nessa aula? Nós analisamos que, primeiramente, inicio o meu texto pela introdução. Claro, todos sabem disso. E a introdução é dividida em contexto, tema e tese. Tese bifurcada em opinião 1 e opinião 2. Quando eu venho para o desenvolvimento 1, eu vou falar primeiramente da opinião 1, depois eu vou dar uma citação, eu vou colocar um repertório sociocultural, depois eu vou explicar e fazendo ao mesmo tempo uma relação entre a minha opinião e o repertório. Por fim, eu finalizo, né? Eu concluo a minha ideia número 1. A mesma coisa
eu coloco no desenvolvimento 2. Coloco opinião 2, cito após isso alguma coisa, explico a minha opinião, relacionando ela com a contextualização e concluo a minha ideia. Lembrando, toda a redação começa pela introdução. Logo, eu preciso organizar a minha introdução para posteriormente eu ter uma organização nos meus 2 parágrafos de desenvolvimento. Eu necessito organizar a introdução, porque se eu coloco na introdução logo as minhas 2 opiniões, eu já sei o que eu vou falar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Bem, a nossa aula foi essa. Eu espero que todos tenham compreendido, que todos tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo. E, gente, a partir de agora é só sucesso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês comentem que eu vou estar respondendo a todos. A nossa próxima aula vai ser da conclusão do texto dissertativo argumentativo. Certo? Um beijo a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.